princesinha, saracoteando-se num passo miúdo e célere, contornou com o seu saquinho a mesa e, ajeitando alegremente o vestido, sentou-se no divã, perto do samovar de prata, como se tudo o que fizesse fosse um divertimento, para si e para todos os circundantes. Trouxe o meu trabalho, disse, abrindo o seu indispensável e dirigindo-se a todos em geral. Veja lá, Annette, não me pregue uma partida feia, dirigiu-se à dona da casa. Escreveu-me que era um pequeno serão. Veja como estou ataviada. E abriu os braços para mostrar o seu elegante vestido cinzento às rendinhas, cingido um pouco abaixo dos seios por uma faixa larga. Esteja tranquila, Liz, será sempre a mais bonita, respondeu Anna Pavlovna. Sabe, meu marido abandona-me, continuou a princesa no mesmo tom, dirigindo-se a um general. Vai deixar-se matar. Diga-me por que há esta maldita guerra, disse o príncipe Facile e, sem esperar pela resposta, virou-se logo para a bela Helene, filha deste. Que deliciosa criatura é esta princesinha, disse o príncipe Facile baixinho a Anna Pavlovna. Logo após a princesinha entrou um jovem corpulento, gordo, de cabelo cortado curto, calção claro à moda da época, casaca castanha, peitilhos aos folhos grandes. O moço gordinho era filho ilegítimo do famoso dignitário da corte de Catarina II, conde Bezukov, no momento em Moscou, às portas da morte. O jovem ainda não servia em lado algum, acabava de chegar do estrangeiro onde fazia a sua educação e era a primeira vez que estava em sociedade. A vénia com que Anna Pavlovna o saudou era a que atribuía às pessoas de grau inferior na hierarquia do seu salão. Apesar de tal cumprimento subalterno na cara de Anna Pavlovna, à vista de Pierre, pintaram-se aquela preocupação e aquele susto que se tem à vista de alguma coisa demasiado volumosa e imprópria para o lugar. Mas, embora Pierre fosse um pouco maior do que os outros todos na sala, tal medo apenas podia ser causado pelo olhar do jovem tímido e ao mesmo tempo inteligente, observador e natural que o distinguia de toda a outra gente na sala. É muito amável da sua parte, Sr. Pierre, ter vindo ver uma pobre doente, disse-lhe Anna Pavlovna, trocando olhares assustados com a titi a quem levava o moço. Pierre murmurou algo incompreensível e não parou de procurar qualquer coisa com os olhos. Sorriu com felicidade e alegria à princesinha, como uma boa amiga, e aproximou-se da titi. Não era em vão que Anna Pavlovna tinha receio, já que Pierre, sem ouvir até ao fim o discurso da tia sobre a saúde de sua majestade a imperatriz, se afastou dela. Anna Pavlovna, com um ar de susto, deteve-o com as seguintes palavras. O senhor não conhece o abade Mório. É uma pessoa muito interessante, disse. Sim, já ouvi falar do seu plano de paz eterna. É muito interessante, mas dificilmente é viável. Acha? Disse Anna Pavlovna, só para dizer alguma coisa e voltar às suas ocupações de anfitriã. Mas Pierre cometeu uma indelicadeza de sinal contrário à que já cometera. Se antes largara uma interlocutora sem a ouvir até ao fim, desta feita retinha com a sua conversa uma interlocutora que precisava de se afastar dele. Inclinando a cabeça e abrindo as pernas grandes, pôs-se a provar a Anna Pavlovna por que razão opinava que o plano do abade era quimérico. Falamos mais tarde, disse Anna Pavlovna, sorrindo. E, livrando-se do jovem que não sabia estar, voltou aos seus afazeres de anfitriã, continuou a escutar e a espreitar, pronta a dar uma ajuda em qualquer ponto onde a conversa esmorecesse. Como o patrão da tecelagem, que, depois de colocar os trabalhadores nos respectivos postos, se passeia pela oficina, atento a qualquer paragem ou qualquer ruído vulgar, rangento ou alto demais do fuso, parando ou repondo num funcionamento correto, assim Anna Pavlovna, passeando pela sua sala de estar, se aproximava de um círculo repentinamente calado, ou de outro demasiado loquaz, e mediante uma palavrinha ou uma deslocação de interlocutores, voltava a pôr em funcionamento regular e conveniente a máquina conversadora. Porém, mesmo no meio das suas diligências, continuava a ser visível o medo que lhe causava Pierre. Lançou-lhe olhares de preocupação quando ele foi ver o que se dizia em volta de Mortemart, e também quando ele passou para outro círculo, em que perorava o abade. Para Pierre, educado no estrangeiro, este serão de Anna Pavlovna era o seu primeiro na Rússia. Sabia que estava ali reunida toda a intelectualidade de Petersburgo e, como uma criança na loja de brinquedos, não sabia o que escolher. Preocupava-o muito deixar passar conversas inteligentes que tinha a oportunidade de ouvir.
Olhando para aquelas expressões de rostos elegantes e seguros de si, estava sempre à espera de apanhar qualquer coisa de uma inteligência invulgar. Por fim aproximou-se de Mório. A conversa pareceu-lhe interessante e ficou a aguardar a ocasião de exprimir as suas ideias, coisa de que tanto gostam os jovens. 3. O serão de Anna Pavlovna entrou em funcionamento. Os fusos zumbiam por todo o lado, regulares sem paragens. Excetuando Matante, ao lado de quem apenas se sentou uma senhora idosa de rosto lacrimejante e magro, um tanto alheia à brilhante sociedade, os convidados formaram 3 grupos. Um deles, masculino, tinha por epicentro o abade. O outro, juvenil, a bela princesa Helene, filha do príncipe Vassili, e a princesinha Bolkonskaya, bonitinha, de faces coradas, demasiado gorducha para a idade. No terceiro imperavam Montemar e Anna Pavlovna. O Visconde era um belo jovem bem apessoado, com traços e modos suaves, que, por certo, se achava uma celebridade. Mas, bem educado que também era, concedia modestamente àquela sociedade o direito de se aproveitar da sua companhia. E Anna Pavlovna, pelos vistos, servia aos seus convidados. Como um bom maître d'hôtel, serve com prato invulgarmente maravilhoso um pedaço de carne de vaca que não teríamos coragem de comer se o víssemos numa cozinha suja, assim Anna Pavlovna, no serão, serviu aos seus convidados o Visconde, primeiro, e o abade, depois, com pratos de extraordinário requinte. No círculo de Montmartre, começou de imediato a falar do assassínio de Enghien. O Visconde explicou que Enghien morrera por causa da sua magnanimidade e que existiam razões especiais para a raiva de Bonaparte. Ora então, conte-nos isso, Visconde, pediu Anna Pavlovna, sentindo com alegria que esta frase tinha um certo sabor a Luís XV. Conte-nos isso, Visconde. O Visconde fez uma vénia, em sinal de obediência, e sorriu com cortesia. Anna Pavlovna mandou fazer roda, pôs o Visconde no meio e convidou toda a gente a ouvi-lo. O Visconde é um conhecido pessoal de Monsenhor, sussurrou Anna Pavlovna ao ouvido de um convidado. O Visconde é um contador perfeito, sussurrou o outro. Como se vê, é um homem de boa companhia, sussurrou a um terceiro. E assim foi servida à sociedade do Visconde a uma das mais elegantes, vantajosas luzes para ele, como rosbife em prato aquecido, coberto de ervas aromáticas. O Visconde já queria começar e esboçou um sorriso fino. Passo para aqui, querida Helene, disse Anna Pavlovna à bela princesa, que estava um pouco afastada, como centro de outro círculo. A princesa Helene sorria e, mesmo com o sorriso de mulher absolutamente bela com que entrara no salão, levantou-se. Fazendo rossegar docemente o seu vestido branco de baile, todo botões e chorões, brilhando da brancura dos ombros, reluzindo o cabelo com diamantes, rompendo a direito sem olhar para ninguém, mas sorrindo para todos e como que oferecendo a todos o direito de lhe admirarem a beleza do talhe, dos ombros redondinhos, do peito e das costas muito desnudadas de acordo com a moda, e, como se trouxesse consigo o brilho de um baile, aproximou-se Anna Pavlovna. Helena era tão bonita que não só não se notava nela sombra de coqueteria, como, pelo contrário, parecia envergonhar-se da sua beleza indubitável e do seu efeito demasiado forte e triunfante, como se quisesse, mas não conseguisse, atenuar o efeito da sua beleza. Que bela criatura, dizia quem quer que olhasse. Como que pasmado por um qualquer fenómeno extraordinário, o Visconde encolheu os ombros e baixou os olhos, enquanto Helene se sentava à sua frente e o iluminava, também a ele, com o mesmo sorriso imutável. Minha senhora, temo pelos meus meios perante um tal auditório, disse ele com um sorriso inclinando a cabeça. A princesa apoiou o cotovelo do braço desnudo e roliça em cima da mesinha e não achou necessário dizer fosse o que fosse. Esperava sorrindo. Durante a narração do Visconde, manteve-se sempre de costas direitas, lançando os olhos ora para o seu braço roliço deitado na mesa, imponderável, ora para o seu peito, ainda mais belo, sobre o qual ajustava o colar de diamantes. Por várias vezes ajeitou as pregas do vestido e, sempre que o relato produzia os seus efeitos, olhava para Anna Pavlovna, assumindo a mesma expressão de rosto de dama de honor da imperatriz, mas logo voltava a sossegar-se no seu sorriso reluzente. Após Helene, veio também a princesinha, abandonando a mesa de chá. Espere, vou buscar o meu trabalho, disse ela. Então, no que está a pensar, dirigiu-se ao príncipe Hipólito.
Traga-me o meu saquinho. A princesa, sempre a sorrir e a falar com toda a gente, fez mudar os lugares todos num instante. E depois de instalada, ajeitou alegremente o vestido. Agora estou bem, repetia, e pedindo que começassem, deitou mãos à obra. O príncipe Hipólito trouxe-lhe o indispensável e também ficou no círculo do Visconde. Acercando muito o seu cadeirão do dela, sentou-se. O encantador Hipólito impressionava pela sua extraordinária parecença com a bela irmã e ainda mais pelo facto de, apesar da parecença, ser incrivelmente feio. Tinha os mesmos traços de rosto da irmã, mas nesta tudo se iluminava com um sorriso jovial, contente, jovem, constante e, também, com a invulgar beleza do seu corpo, uma beleza da antiguidade clássica. No irmão, pelo contrário, o mesmo rosto era enevoado pela idiotice e tinha a expressão constante de um descontentamento presunçoso. Quanto ao corpo, era magro e fraco. Os olhos, o nariz, a boca, tudo parecia resumir-se no mesmo trejeito indefinido e aborrecido. As mãos e os pés estavam sempre numa postura antinatural. Não é uma história de almas penadas? Perguntou ele depois de se ter sentado ao lado da princesa e ajustando apressadamente o lorgnão aos olhos, como se não pudesse começar a falar sem este instrumento. Mais non, mon cher, respondeu o narrador surpreendido, encolhendo os ombros. É que eu detesto as histórias de almas penadas, disse o príncipe Hipólito num tom que mostrava bem o seguinte, que dissera primeiro estas palavras e só depois perceber o que significava. Graças à presunção com que falava, ninguém chegava a saber se o que dizia era muito inteligente ou muito estúpido. Vestia casaca verde escura, era muito calção cor de coxa de ninfa assustada, como ele próprio dizia, meias altas e sapatos. O Visconde contou com muita graça uma história que corria na época sobre o Duque de Enghien, o qual ia secretamente a Paris encontrar-se com Mademoiselle Georges. E ali teria cruzado uma vez com Napoleão, que também gozava dos favores da famosa atriz. E que Napoleão, ao esbarrar com o Duque, teria tido um daqueles desmaios a que era atreito, ficando assim em poder do Duque, o que este não aproveitou. Napoleão, porém, vingou-se do Duque mais tarde, precisamente por causa da sua magnanimidade, mandando matá-lo. Fez um relato muito vivo e curioso, sobretudo na parte em que os rivais de repente se reconhecem um ao outro. As senhoras pareciam emocionadas. Encantador, disse Ana Pavlovna, virando interrogativamente a cabeça para a princesinha. Charmant, sussurrou a princesinha, espetando a agulha no bordado de qualquer maneira, com que em sinal que o encanto da curiosa história lhe impedia de continuar o trabalho. O Visconde deu alto valor a este elogio silencioso e, sorrindo com gratidão, continuou. Nisto, Ana Pavlovna, que não parava de lançar olhadas para o jovem assustador, reparou que este falava com demasiado ardor e algo demais com o abade, e apressou-se a ir em socorro para o lugar perigoso. Realmente Pierre conseguira entabular com o abade uma conversa sobre o equilíbrio político, e o abade, por certo interessado pela ingênua fogosidade do jovem, desenvolvia na sua intenção a sua ideia preferida. Os dois ouviam-se e interpelavam-se de uma maneira demasiado animada e natural para o gosto de Ana Pavlovna. O meio é o equilíbrio europeu e o direito dos povos, dizia o abade. Basta que um Estado poderoso como a Rússia, famosa pela sua barbárie, se ponha desinteressadamente à cabeça de uma aliança que tenha por objetivo o equilíbrio da Europa e salvará o mundo. Como achará um tal equilíbrio? Recomeçava Pierre. Mas Ana Pavlovna, lançando um olhar severo a Pierre, perguntou ao padre italiano como aguentava o clima local. A cara do italiano mudou num instante e tomou uma expressão de fingimento e doçura insultuosos, expressão que, pelos vistos, lhe era habitual na conversação com as senhoras. Estou tão fascinado com a inteligência e a cultura da sociedade, sobretudo feminina, em que tive a felicidade de ser recebido, que não tive ainda tempo de pensar no clima, disse. Sem largar mais o abade e Pierre, Ana Pavlovna, para que fosse mais cómodo vigiá-lo, juntou-se ao círculo mais geral. Entrou então na sala uma nova personalidade. A nova personalidade era o jovem príncipe Andrei Bolkonsky, marido da princesinha. O príncipe Bolkonsky era um jovem bastante bonito, pequena estatura, senhor de uns traços fisionómicos bem definidos e secos. Tudo na sua figura, desde o olhar cansado e entediado até à cadência vagarosa de seu passo, era de um contraste pronunciado com a sua pequenina e animada esposa.
Por certo, não só conhecia toda a gente que estava no salão, como já estava de tal modo farto de todos que lhe era enfadonho olhar para eles e ouvi-los falar. E entre todos os rostos que mais o aborreciam, era do da sua mulher, ao que parecia, que estava mais farto. Com um trejeito que lhe desfiava a cara bonita, virou-lhe as costas, beijou a mão de Ana Pavlovna e, estreitando os olhos, passou-os por toda a reunião. Alista-se para a guerra, meu príncipe? Perguntou-lhe Ana Pavlovna. O general Kutuzov, disse Bolkonsky, acentuando bem a última sílaba Zov, como um francês, quis-me para seu ajudante de campo. Elisa, a sua mulher, vai para a aldeia. É um pecado privar-nos da sua encantadora mulher. André, disse a esposa dirigindo-se ao marido no mesmo tom de dengoso com que falava aos estranhos. Que história nos contou o Visconde sobre Mademoiselle Georges e Bonaparte? O príncipe Andrei franziu os olhos e virou-lhe as costas. Pierre, desde que o príncipe Andrei entrara, não tirava nos olhos risonhos e amigáveis dele, aproximou-se e pegou-lhe na mão. O príncipe Andrei, sem se virar, fazia uma cara numa careta de desagrado para quem assim lhe pegava na mão, mas ao encontrar a cara sorridente de Pierre, abriu-se num sorriso inesperadamente bondoso e simpático. Ana, também tu na alta sociedade, disse a Pierre. Sabia que o senhor vinha, respondeu este. Vou jantar à sua casa, acrescentou baixinho para não estorvar o relato do Visconde. Posso? Não, não pode, disse o príncipe Andrei, rindo e apertando-lhe a mão, dando a saber a Pierre que não precisava sequer de lhe perguntar. Queria dizer mais alguma coisa, mas no preciso momento levantaram-se o príncipe Vassili e a filha e logo ergueram-se os homens para os deixarem passar. Desculpe, caro Visconde, disse o príncipe Vassili ao francês, puxando-lhe meigamente a manga para baixo para que não se levantasse. Esta desgraçada festa do embaixador priva-me do prazer de o continuar a ouvir e obriga-me a interrompê-lo. É muito triste para mim abandonar o seu maravilhoso serão, disse a Ana Pavlovna. Sua filha Helene, segurando levemente as pregas do vestido, passava por entre as cadeiras, com o sorriso a brilhar ainda mais no seu belo rosto. Pierre, quando lhe passava ao lado daquela beldade, seguiu-a com os olhos maravilhados, quase assustados. É muito bonita, disse o príncipe Andrei. É, disse Pierre. O príncipe Vassili, de passagem, pegou em Pierre pela mão e dirigiu-se a Ana Pavlovna. Educo-me este urso, disse. Há já um mês que vive em minha casa, mas é a primeira vez que o vive em sociedade. Não há nada que faça mais falta a um jovem do que a companhia de mulheres inteligentes. E eu ficamos por aqui.